A gente sempre está com um olhar para o futuro, né? Mas e quem construiu o nosso presente? Como é que está a geração 40 a mais? E olha que a gente vai ter um papo bom, mas isso depois da vinheta. Ei, gente, Desirê Curi aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. Há uns dois, mais ou menos, episódios atrás, a gente focou muito no futuro, nas novas gerações. E hoje a gente vai focar na nossa geração, Andréia, 40 a mais. O que vai ser da gente? A gente que enfrentou desafio, que a gente que lutou muito para chegar onde a gente está e preparar, né, a casa para as futuras gerações. Como é que a gente vai envelhecer? Como é que eu posso ter eu vou falar em futuro porque eu mereço. Um futuro leve, cheio de vida e com dinheiro no bolso. Para isso, a gente trouxe o cara, o rei da Previdência, o rei do mercado, que a André vai contar um pouquinho o currículo dele, que humilhou a gente, né, André? Hoje. Olá, gente. Andréia Nascimento aqui. E como a Desirê falou, hoje a gente trouxe um cara que ele é, deixa eu pegar minha cola aqui, ele é referência em previdência privada no Brasil. Ó, só para vocês terem noção do nosso poder, né, de trazer um entrevistado desse calibre aqui. Ele montou, em 2005, o primeiro fundo de previdência privada do Brasil, que depois foi comprado pela Gávea Investimento, de ninguém menos que o Armino Fraga. Depois, o Daniel também, ele foi o primeiro aluno da turma do IBMEC, da faculdade criada pelo Paulo Guedes. E foi membro do Conselho de Governança do Instituto Millennium. Eu estou falando do Daniel Fux, que a gente tem um enorme prazer de receber aqui hoje para entender tudo que nós estamos falando de cenário do Brasil e do mundo. Mas eu não poderia deixar de agradecer ao Dr. Fernando Saad, que foi quem nos ajudou a captar esse cara para falar e dar esse jabá para gente aqui hoje, né? Essa moral toda. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Desirê. Obrigado pela introdução. Quem me dera ser tudo isso que você falou, hein? Aposto que você é tudo isso e muito mais. Vamos descobrir isso aqui hoje. Não, Agora não. você vai ter que ter muito cuidado, porque a gente é olho gordo. Então tá bom, tá bom. Vou me proteger. Ô, Daniel, a gente está num momento, né, que quando a gente fala em dinheiro, em investimento, as pessoas estão muito confusas, sabe? Sem saber para que lado correr. Então, por favor, a gente pode começar esse papo com você dando para a gente um panorama, assim, do que está acontecendo mundo afora? Não, legal. Acho que é legal porque também pega esse gancho da sua abertura, né? Sobre o que está acontecendo com a gente, não só em termos de vida profissional e de bolso, com o que está acontecendo. E realmente as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida e com uma volatilidade. Volatilidade é uma expressão de mercado financeiro quando as mudanças são muito rápidas. Então, hoje a gente comemora 80 anos do final da Segunda Guerra. E a gente hoje vive vários conflitos. Há 2 dias atrás, a Índia atacou o Paquistão. São dois países que têm armas nucleares. Durante 2 dias, o mercado e as pessoas que estão atentas a isso ficaram com muito medo de poder ter uma... Assim, se o cara atacou um outro que tem arma nuclear, para apertar o botão pode acontecer. Tiveram reuniões de emergência. A Ucrânia está em guerra há 3 anos. Você tem reféns em Israel. E essas mudanças não param aí. Por exemplo, desde o Obama, os Estados Unidos resolveu reduzir o seu protagonismo na geopolítica, aquela coisa assim do Caetano Veloso, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. E com isso, que os Estados Unidos ficava responsável por garantir a defesa dos países europeus, ele falava, olha, tem a OTAN, eu te garanto. Você tem uma situação de dinheiro, eu pago. Acabou. Principalmente agora no Trump, falou, olha, você tem que se armar, eu não vou parar de gastar dinheiro com isso para você. Então a Alemanha está se armando. Outros países da Europa estão se armando. Só que a Alemanha, as 2 vezes que se armou, fez a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É um problema sério. Com isso, o dólar, que era a nossa moeda de referência, caiu. Então eu e você, que a gente pensava que a gente precisava, era um apartamento
cuidar da nossa família e ter dólar, a gente perdeu 15% em pouco mais de 12 meses. Então, essas mudanças mundiais estão realmente mudando como vai ser o nosso futuro. E aos 40 a mais, a gente já não tem nem a disposição de um jovem, nem a flexibilidade e vontade. E às vezes, nesse mundo tão dinâmico, até a capacidade. Eu acho que a gente tem que ser humilde, né? Que assim, tem coisas que a gente já não consegue acompanhar para estar aptos. Eu não estou dizendo. As maiores empresas do mundo foram fundadas por pessoas de 50 anos, que já tinham a coisa. Não estou dizendo que a gente não é capaz, só que está difícil. E aí, para piorar a situação da gente no Brasil, entra o cenário local, que é menos incerto. O cenário local é muito ruim. Por quê? Desirê, por quê? Porque a gente tem o governo federal, o executivo, o Lula e sua equipe, sabem que eles gastam mais do que eles arrecadam, que ganham. Então ele é aquele funcionário, aquela pessoa que você conhece, que vive endividada nos juros do cheque especial. Só que ele tem consciência disso, ele não está disposto a reduzir. E é isso que está aumentando a inflação. E é isso que fez o nosso juros a 15. E inflação, Ana, é o que gera empobrecimento. Lembra da década de 80, antes do Plano Real, que você não sabia o que fazer porque você ficava mais pobre? É o que gera guerra, foi a Segunda Guerra Mundial. É o que gera conflito. Então, no Brasil hoje, você tem uma situação que já não vale a pena investir em nada, porque você ganha 15% ao ano, sem risco. E pode ir para 17%. Eu espero que caia abaixo de 10%. Não vai cair se ações não forem feitas. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Você está dizendo que quem tem dinheiro no Brasil hoje está muito mais seguro se manter o dinheiro dele em alguma aplicação, porque ele vai ganhar 15% ao ano, que isso é melhor do que abrir uma empresa, é isso? É. Assim, é óbvio que uma empresa entre 1.000 vai ganhar mais que 15%. Mas tá mais difícil você acertar e fazer esses investimentos. Por conta do risco. E do custo de oportunidade, entendeu? Para que você vai pegar a sua reserva? Entendeu? Tudo bem, vocês têm Juiz de Fora, tem outras cidades, talvez você compre um terreno que se valorize porque aqui está crescendo. Mas quem comprou isso no Rio perdeu e deixou de ganhar 15. Então eu acho que hoje, quando você tem um cenário de inflação tão alto quanto esse, e essa aversão a tomar risco, a fazer novos negócios, você tem vários outros pequenos problemas. E um deles é que qualquer coisa que você gaste hoje vai te custar muito caro lá frente, porque você deixa de ganhar 15 e a inflação vai fazer o preço do frango, do ovo, sair de alguns centavos para quase R$2. Então você hoje vive de juros, aí você para de viver de juros e aí você não tem mais dinheiro para comprar o ovo por causa da inflação. Qual que é a saída, então? Aquelas que apavoram, meu Deus. Assim, tem coisas que a gente não controla. Acho que a saída é a gente cobrar do governo executivo uma maior disciplina. Por exemplo, esse escândalo agora de bilhões. As contas mostram que se realmente eles forem obrigados a devolver esse dinheiro, isso vai ter um impacto na quantidade, no orçamento que eles poderiam. Eles vão ligar lá na Casa da Moeda e falar, imprime mais dinheiro. E isso vai gerar mais inflação. Mas, assim, a gente não tem ingerência nas atitudes e nas ações do governo. Como a gente pode se precaver? Isso é o segundo ponto que eu acho que assim, é o que a gente tem controle. Eu acho que a gente tem que se precaver com muita diversificação, com planejamento, tanto patrimonial como sucessório. Existem ferramentas no Brasil, como previdência, como imóveis, como você fazer doações antes, como você se programar, fazer empresas dentro da lei para que você mitigue esses riscos. Acho que a melhor coisa é você evitar
gastos necessários nesse momento. Infelizmente, não é um momento que você pode se dar ao luxo de algumas coisas, porque vai custar caro. Acho que você pode. E isso é uma situação engraçada, porque às vezes assim pode ser fácil para um, mas é impossível para outro, porque ele tem 2 dependentes. Mas, né? Muita gente aqui engravidou mais tarde, então tem um filho em casa. Vai fazer o quê? Vai deixar de pagar a melhor escola? Eu entendo isso. E eu tenho esses problemas também. Então eu acho que assim, as coisas que estão ao nosso alcance talvez tenham um impacto menor do que no que eles fizessem, que nos ajudariam mais, entendeu? E hoje, por exemplo, só para tentar esclarecer mais, quando você fala que os Estados Unidos perde essa hegemonia, as coisas que foram feitas nas últimas semanas e o dólar cai por causa da perda de confiança, eu tinha uma reserva em dólar e estou perdendo. Será que agora eu tenho que ir para o yuan na China? Será que é melhor eu ir para ouro? O vento muda toda hora. E voltando a seu ponto, eu acho que para 40 mais, para nossa realidade, às vezes a gente demora a perceber. E quando muda, muda de um jeito que a gente cai do barco algumas vezes, entendeu? E assim, a gente não tem uma cultura, né, de educação financeira. Então é muito complicado você vislumbrar saídas e não agir no apavoramento, sabe? Porque aí na pressa e na pressão sempre dá ruim, né? Isso eu acho que é ótimo. Assim, eu, no meu trabalho com essas pessoas, eu falo assim, olha, é engraçado, né? Porque a gente já está numa idade que, teoricamente, a gente já teria que conseguir tomar decisões baseadas na razão. Mas a gente cada vez está mais emotivo. Pois é. Então as nossas decisões não são tão racionais mais, né? E tudo bem. E aí eu acho, divagando, trocando uma ideia, eu acho que essa falta de educação tem muito a ver até com essa assunção de que a gente vai ter uma previdência pública. Pô, eu tô trabalhando, o governo tá pegando R$ 800 meu, todo mês, e me prometeu R$ 7.000 daqui a 35 anos. E eu tô bem. Posso gastar. Porque com 7 mil eu tô bem. Só que eu acho que ele já não vai mais conseguir te pagar 7. Se ele for pagar 7, a inflação vai subir. Se você pegasse esses R$ 800 e investisse em qualquer coisa que não fosse no governo, e aí não é o problema do governo atual, é porque ele remunera uma taxa menor que o mercado, porque ele precisa ganhar para fazer as outras coisas. Se você botasse R$ 800 por 35 anos numa aplicação de 10%, o juros está 14, quase 15. Ao invés de R$ 7.000, você poderia tirar 12.150, que você ia ter acumulado 1 milhão e quase meio. Olha o que é falta. Só porque você trocou o gestor. Você deixou no teu banco, ao invés de dar para o governo. Posso surtar agora ou depois do nosso papo? Você só não pode bater no seu gerente. A minha dúvida é o seguinte, Daniel, para quem tem, né, mais de 40, ainda dá tempo de mudar? Olha, existe uma regra que quando você começa... Uma regra não, uma sugestão, que a gente chama de rule of the thumb. Que quando você começa na vida jovem, se você economizar entre 20% a 25%, e é por isso que vem esses números por causa do salário mínimo, você vai conseguir ter uma quantidade de dinheiro que vai te proporcionar uma boa aposentadoria. E aí tem várias coisas interessantes. Por exemplo, vocês são de Juiz de Fora. É uma metrópole, é um custo de vida menor do que Rio e São Paulo. Os americanos, europeus, e não sei aqui, tem umas estratégias legais. Eles, por exemplo, saem de Juiz de Fora e vão para o bar, que ainda é mais barato. Então, para vocês, eu não sei se tem tempo, depende se você já tem uma quantidade, não sei se você tem um imóvel, mas alguma alternativa é você, às vezes, sair da onde você está, que é uma região de maior custo de vida, para uma menor. Onde até, às vezes, a saúde municipal é boa. Você mantém seu plano aqui. Se você precisar fazer um PET scan moderno, você vem. Então, eu acho que essa é uma ideia de uma alternativa. E é legal, por exemplo, você sabe por que muita gente... Nos Estados Unidos, as pessoas se aposentam em Miami. Não é porque é mais quente, porque tem casa de repouso. É porque o imposto sobre a aposentadoria é menor. É uma política pública. No Brasil você ainda não tem isso. Mas qual seria, assim, se Juiz de Fora tivesse isso, muitos cariocas e paulistas talvez viessem para cá. Ia ter um desenvolvimento da cidade. Agora você deu um nó na minha cabeça.
Você está falando que uma alternativa, então, para quem quer envelhecer bem, né, com uma certa reserva financeira, seria até abrir mão daquilo que ele construiu, assim, pô, da casinha que eu construí, que eu fiz, que eu moro, que eu adoro, vender aquilo, mudar para uma outra cidade e aí eu com um custo de vida menor. Nessa fase da vida que você fala que a gente deveria ser mais racional, mas nós somos muito emotivo, né? É perfeito. Minha mãe mora num apartamento na Rua Barbosa, que é um bairro que hoje se desvalorizou, mas é um apartamento grande e ela fala que só quer sair de lá no caixão. Mas eu tenho certeza que se ela vendesse aquele apartamento e colocasse esse dinheiro para render, ela multiplicava a aposentadoria dela por 2 ou 3 vezes. Mas ela não vê isso. Ela vê, Mas não quer. porque é minha mãe. Porque o papel eu mostro, mas é uma ofensa a ela. E aí ela compraria outro imóvel ou ela viveria de aluguel? Depende para onde vai. Eu acho que assim, a gente é agarrado a imóvel mais do que os outros, né? Você deixar de herança um imóvel é pior do que dinheiro. Como é que você divide um imóvel em 2 filhos? Uhum. Isso é uma quebra de paradigma. O brasileiro, ele é muito. É a casa própria, é ter imóvel para alugar. E não seria um bom caminho? Há melhores opções para esse aumento patrimonial? Não, eu acho que assim, Independentemente um dos 40 a imóvel, mais, tá? um imóvel para fazer renda é um investimento. Um imóvel para você morar não é. É uma despesa. O imóvel pode estar alugado ou não. Se você fez uma carteira que gera rendimentos legais de imóvel, você pode fazer uma empresa, pode fazer coisas legais para maximizar seu ganho. Ok. Eu acho que a gente aqui está falando mais daquele imóvel que é o que você mora. Uhum. É o imóvel que te gera despesa. Um apartamento desse é um condomínio muito maior do que de um apartamento menor. Uhum. É um IPTU muito maior do que de um apartamento menor. E é só um exemplo de alguma coisa que pode ser feita. Entendeu? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma coisa que muita gente faz que é muito legal. Você fala, vai numa empresa e fala o seguinte: tá bom, eu te vendo meu apartamento hoje, que se chama leasing back. Aí você vende seu apartamento, só que você só sai quando você morre. E com isso você vende ao invés de vender pelo valor de 100%, você vai vender por X% a menos. Mas é bom para você, é bom para o cara. Só que aqui, por causa do juros, você vende a 20%. Aí não dá. Pô, Entendeu? muito legal isso aí. É, Adorei essa ideia. esses instrumentos são Adorei. muito legais. É. Entendeu? Mas aí você precisa, André, de uma orientação, porque a gente, como eu falei, a gente não tem educação financeira. É. Então você não sabe nem um cotô para um covô. É tipo isso, sabe? Por exemplo, é uma sensação minha. Antigamente, previdência privada era o canal para você ter a segurança, né, ao Uhum. envelhecer. Aí meio que fizeram uma propaganda contrária, como se pela diferença de BGBL e aquelas Uhum. coisas todas. E aí entraram com uma propaganda maciça de outros tipos de investimento. Mas a previdência privada é um bom caminho? Olha, Independentemente da idade, Tá. como caminho mesmo. considerando que você me apresentou como referência, e eu me tornei uma referência porque eu acredito que é, né? Mas os números não mentem. A previdência privada, hoje, por exemplo, é a maior categoria em termos de quantidade de dinheiro do Brasil. Tem mais do que na Bolsa, tem mais gente que tem previdência privada do que declara imposto de renda. Comentando sobre o que você falou de outros produtos, é porque realmente, até recente, por causa dessa expansão dessas plataformas de assessores que vivem com base na comissão, ele fala assim: se eu recomendar a Previdência, eu vou ganhar X% da taxa de administração, que é 0,5%, eu vou ganhar 0,20% do que ela botar. Nem que você ponha muito dinheiro, ele vai conseguir pagar a escola. Agora, se eu te vender um CDB, se eu te vender uma LCI, algum produto, ele ganha 1,5% na cabeça. Então, eu acho que isso é uma briga de marketing de competição. Eles voaram, fizeram um bom trabalho, agora eu acho que está voltando para cá, por causa que as pessoas estão vendo. Teve o Banco Master, tem um que tenta vender, aí ele precisa do dinheiro, ele descobre que o valor não é aquele, porque é um mercado secundário. Teve até recente um bom mercado.
eu acho que agora você está num momento também que você tem menos dinheiro, né? As pessoas estão com menos dinheiro por causa da inflação e por causa da economia. E eu acho que a Previdência, além desses benefícios, não pagar os impostos semestrais, poder pagar 10, tem os benefícios de você pagar menos imposto de renda no ano, tem o benefício sucessório, né? Você pode dizer para quem você quer botar. Eu posso dar N casos legais de criatividade. Ah, eu quero. Então, por exemplo, eu acho que um legal, eu tenho uma cliente, ela é super bem casada, tem uma filha, só que este casamento é o segundo de um cara super legal. O cara até mais velho. E ele tem 3 filhos do primeiro casamento. E ele tá com dificuldade de pagar a pensão. E tem esses desafios. O que aconteceu? A gente resolveu fazer uma previdência para ela, onde ela, na cabeça dela, põe no travesseiro e fala: eu já tenho um dinheiro para, se alguma coisa acontecer comigo, ele poder cuidar da minha filha. Só que como eles são casados, o herdeiro seria ele natural. E ela é menor de idade. Ela fez a previdência e botou como os beneficiários as 2 irmãs. E virou para as irmãs e falou: olha, esse dinheiro não é uma doação, esse dinheiro não é nada, é porque eu confio em você para você cuidar da minha filha se eu me ausentar. Você pode conversar com meu marido, não é um problema que eu não confio nele, mas se cair na conta corrente dele, em algum momento pode ser bloqueado, ele vai ter que gastar com os outros 3 filhos. No Brasil, infelizmente, você não pode doar 100% do seu patrimônio para quem você quiser. É uma pena, porque em vários lugares do mundo isso é certo, porque aí o cara pode doar para uma instituição, pode fazer qualquer coisa. Aqui você tem que doar 50% dos seus herdeiros legais. Na Previdência, você faz isso de forma muito simples. Você coloca os percentuais. E se você botar 100% para um filho e não para o outro, e esse outro filho não contestar, não tem por que aquele não ficar. Então, ao invés de você fazer um testamento, olha, eu vou te deixar 1 avos daquele imóvel, vou te deixar um dinheiro, você faz a previdência, o dinheiro rende, você põe só o fulano, seu sobrinho, seu enteado, com 100%. Eu acho que é um excelente planejamento, eu faço muitas vezes assim, o meu. Eu não faço 50% para minha esposa, 25% para a Tamara, tem 19 anos, e 25% para o Benny. Porque eu não quero, porque eu tenho assim, não tenho muito dinheiro, mas o dinheiro que eu tenho está em previdência porque eu já saco dela pagando 10%. Eu não quero que, se alguma coisa aconteça, a Tamara morando em Madrid e o Benny com 16, a Tamara receba 25% que eu tenho. Então eu coloco a minha mulher com 97,9, a Tamara com 1, Benny com 1, dá 99,9. Coloco minhas 2 irmãs com 0,05. Se alguma coisa acontece comigo, a Laura recebe 97,9, faço o que ela fizer, cuide dos nossos filhos, eu tenho total confiança nela. Tamara e Benny 1% e as minhas irmãs 0,05. Acontece alguma coisa comigo com a Laura. Meus filhos vão dividir 99%, porque tem a regra da proporcionalidade. Então, as minhas irmãs, ao invés de ficarem com 0,5, vão ficar com 0,50. Deus me livre e guarde, morri eu, minha mulher e uma das crianças. A outra fica com 98 e cada irmã com 1. Por que eu fiz esse jogo, essa combinação? Porque se morrer uns 4, graças a Deus essa chance está diminuindo porque eles estão crescendo, querem ficar menos com a gente. Não é graças a Deus, mas no passado tinha mais chance, né? Agora adeus. Adeus, né? Agora é realmente adeus. Adeus, filhos, e adeus decide, né? Por aí. E aí, pela lei brasileira, esse dinheiro seria dos meus pais, que estão vivos, graças a Deus, e também não gostariam de receber dinheiro de filho morto, ou das minhas irmãs. Então, eu já deixei o nome delas na pedra para não pagar imposto, para facilitar. Isso que é ser racional, hein? Nossa. E você faz. Mas estou sendo aqui, tá? É só meio motivo também. Não, mas você tem essa visão, essa estratégia para outras pessoas. Né? Esse é meu trabalho. Pois é. E aí eu quero mais case. Conta uma estratégia que deu muito certo. Que se salvou quem? Essa coisa grandiosa. Igual a gente. Aí eu gostaria de trazer as pessoas, né? Porque, pra trás. Ué. Mas eu acho que tem uns cases legais, assim, o Saad, a gente fez uma coisa muito legal.
Uma família, tinham negócios, esse negócio rende dinheiro, mas também tinham propriedades. O patriarca estava doente, tinha uma quantidade de dinheiro, tinha esse negócio. Aí a gente olhou, e aí eu acho que o Sartre também me ensinou muito isso. O trabalho tem que ser assim, sempre muito delicado e com muitas perguntas, porque cada caso é um caso. Então a gente perguntou, entendeu quem queria ganhar dinheiro da empresa, quem preferia ficar com o imóvel. Porque Pois deve evitar uma briga pesada no final também, né? isso, e a gente conseguiu economizar um bom percentual do imposto. Porque algumas coisas foram feitas ao longo do tempo. Por exemplo, você sabia que você pode doar até 50 mil reais sem pagar imposto? Então, ao longo da vida, você pode ir doando para o seu filho. A empresa deles tinha um capital social baixo, como quase todas as empresas. Então, a gente fez uma troca de ação sem pagar. E resolveu um problema. Tanto no imposto como coisa. A gente precisa de assessoria. Com Porque, certeza. mas é sério, a gente não tem essa visão. E isso independe da quantidade de dinheiro, porque é o dinheiro que você tem. Uhum. Então, eu você acho não até precisa ser milionária. Eu acho que quanto menos milionária você é, mais você precisa. Né? Para não ficar míngua. É isso que ele quer dizer. Eu vou acabar É o que eu míngua. acho, assim. É o que eu me preocupo comigo, por isso que eu sou tão racional. É muito legal o que você está falando, Daniel, Aham. porque você está dando uma série de alternativos que até então eu não conhecia, sabe? Porque nós estamos falando que a gente precisa de consultoria mesmo nessa área, né? Traz insights que a gente não alcança. E são possibilidades que você deixa de perder dinheiro, otimiza e você traz o que a gente precisa no final da vida, que é tranquilidade. É. É bem nessa Você pegada. quer ver uma coisa? Se você aplicar, eu dei o exemplo se você aplicar R$ 800 ao mês em 35 anos com o governo federal ou com qualquer banco. Se você aplica R$ 100 mil num fundo de renda fixa que rende 10 ou 11%, o outro exemplo foi com 10, né? 10% ao ano. Líquido das taxas de administração, de tudo. E aí você aplica os outros R$ 100 mil no mesmo fundo, só que previdência. Em 20 anos você vai ter ganho 1/4, 25% a mais de dinheiro, porque não tem imposto. Então você imagina o quanto eu ganhei a mais, sem aumentar o meu risco, desde 2005. Caramba. Então previdência não é para pessoa simples, previdência não tem imposto sobre herança, não é para pessoa jovem, tem um planejamento. Então assim, eu acho que os detalhes fazem a diferença. Você já impactou com essa sua estratégia famílias que iam perder muito e deixaram de perder? Graças a Deus, sim. Me conta. Não, teve essa Eu quero outra, sim, mas eu quero que você fale em valores. Pode? Não acho delicado, mas assim. Não precisa falar família, só fala o valor. Não, teve um caso, assim, eu atendo todo tipo de gente, tá? E esse, O que é todo tipo de gente? não me interessa se é 100 mil, 1 milhão, 500 ou 100 milhões. Realmente não me interessa, porque a minha hora é minha hora. E eu tenho que ficar satisfeito com isso, de uma forma racional. Essa família, desse último número de 100 milhões, eu consegui fazer uma previdência nesse valor para o patriarca que estava no hospital. Isso tem uns 15 anos. Estava no hospital, a gente fez por procuração, ele se ausentou. A família recebeu os 100 milhões e ela receberia uns 90 ou 80 por causa dos impostos dos honorários. Caraca, mas é muito. Mas seria igual para quem tem 100, porque é o mesmo percentual. A dor vai ser a mesma. Vai ser na mesma intensidade. Quem tem 100 perder 10 pesa é a menos de quem tem 100 e vai ficar com 90. Não é? Porque Até assim, pior. né? Vai fazer mais falta. É. Você falou muito da situação geopolítica mesmo no mundo. Me fala as atitudes, as ações do Trump. O que impacta no Brasil pra gente? Principalmente para quem empreende.
Eu acho que a questão do Trump, primeiro eu acho que assim, é sempre difícil falar do Trump porque você pode até ser alvejado, né? É verdade, Você cuidado. sabe, olha que história interessante, gente. Ah. As pesquisas não mostravam a vitória que ele teve. Só teve uma pesquisa que um gestor americano pagou para fazer e eu tive acesso, que acertou mais próxima que ele ia ganhar com a quantidade de votos. E a pesquisa foi feita da seguinte forma: ao invés de perguntar em quem você vai votar, o Instituto de Pesquisa perguntava assim: em quem você acha que seu vizinho vai votar? Aí ele não tinha vergonha de falar que era no Trump, entendeu? Do caramba, né? E aí, Muito bom. eu acho assim, eu acho que o Trump começou bem, eu acho que agora ele tá na política dele, eu acho que a política do Trump vai afetar todo mundo, mas não é nada diferente do que tinha feito com a taxa da blusinha, com o aumento dos impostos aqui. Eu acho que assim, é um outro papo, mas eu acho que assim, a globalização trouxe muito mais ganho o que era programado para uns países e trouxe vários assim, essa classe média que a gente vive é por causa do chinês. Você já imaginou como hoje é tão mais barato comprar uma TV? Nossa. Essa quantidade de roupa bonita que as pessoas usam de Bangladesh? Foi isso que empoderou a gente a virar classe média. Só que isso teve um preço. Desemprego num lugar, emprego no outro. O que eu acho é que vai alterar, mas no médio e longo prazo alguma coisa se ajusta. Me preocupa mais o local, que é o que a gente falou da política expansionista de dívida. Mas olha só, Daniel, a gente estava falando muito da geração 40 a mais, vamos falar agora quem tem 60 a mais, né? A geração bem prateadinha já. Se tiver uma recessão no mundo, né, em função dessa guerra econômica aí entre Estados Unidos e China, como é que afeta essas pessoas? Olha, essa é uma pergunta difícil, mas eu acho que eu vou pegar esse gancho também para explicar uma coisa. Você fala de 40, fala de 60, né? E eu acho que eu quero falar duas coisas. A primeira é que, assim, vamos falar de Revolução Industrial. Então, aquela coisa que existiu na Revolução Industrial, que a expectativa de vida era 50, 60, era: você nasce, você estuda 20 anos, 25, aí você trabalha 25, e você se aposenta com 20 e morre. Isso acabou. Hoje você vai trabalhar, viajar e estudar a vida inteira. Porque senão aos 50, 60 você não pode. Então eu digo que os 60 o cara pode, assim, hoje a linha de corte, como eu falei, o cara, as maiores empresas foram feitas aos 50, o cara ainda tá lá. E se vai melhorar ou piorar para ele, é difícil. Essas coisas dependem de onde o cara tá, depende dos aquecimentos, depende do consumo, de coisas assim. O que eu também acho que eu queria falar é que, por exemplo, quando a gente fala de previdência pública, seja ela privada, não, mas na pública, a gente acha que era uma coisa para ser boa. Ai, né, o governo. Você sabe como é que surgiu essa história? Foi lá no início da Revolução Industrial, 1883, o Bismarck, que era o chanceler alemão. Auge da Revolução Industrial, Charlie Chaplin fazendo assim. Aí o cara chegou e falou o seguinte: cara, aquele cara de 40 anos já não faz assim tão rápido. Eu preciso tirar ele daí. Aí ele criou a Previdência como uma desculpa para o cara sair e ele botar gente mais nova. Aí ele falou o seguinte: ó, se aposenta, tem a contribuição, mas você só vai converter isso em renda aos 70. O cara já tá morto. Que sacada! Só que isso acabou. Isso, o que aconteceu? A expectativa de vida subiu e, por exemplo, no regime militar, isso era uma estratégia, e sempre foi uma estratégia política de alinhar o poder com a população, para evitar o socialismo, para aumentar a admiração pelo governo. Então, no regime militar no Brasil, os benefícios da Previdência foram triplicados. Muito para os funcionários públicos também. E eu, que sou um liberal, eu acho que assim, se não existisse a Previdência Pública, todo mundo teria mais cuidado com a sua própria educação financeira. Nessa linha que eu tinha, pô, É cultural, né? e é justo. Eu tô investindo R$800 para ganhar 7 mil. Você não corre risco. Agora tem um custo de oportunidade, você poderia. Então eu acho que é isso. Eu acho que assim,
não ensine aos seus filhos que o Estado vai cuidar de você, porque não é o papel desse Estado. E você está apostando numa pessoa, numa coisa que muda muito e já se provou no Brasil muito incompetente. Então, não ensinem isso aos seus filhos e quando vocês acharem, parem de reclamar e corre atrás do teu. Então, eu acho que assim, é por aí. Você falou dos riscos da previdência pública. Existe algum risco na previdência privada? Sei lá, um fundo quebrar, alguma coisa nesse Não. sentido? Olha, risco existe toda hora, né? Assim, basta a gente estar vivo. Mas eu acho que assim, o Brasil, ele nesse aspecto do mercado financeiro, ele é muito mais seguro e desenvolvido que, por exemplo, vários outros países que têm economia melhor, porque ele começou mais recente. Sabe qual é a nota mais difícil de ser falsificada no mundo, nota em dinheiro? É do Brasil, porque ela foi feita há pouco tempo, real. E ainda assim o brasileiro consegue. Mas aí, né? Criatividade. Mas é mais difícil, custa mais caro. Então, eu acho que assim, é o risco de você investir num fundo e o cara comprar uma coisa que cai e vender uma coisa que sobe. Ele comprar um CDB, esses produtos de alguma coisa que quebra. Não ter a diligência. Esse é o risco maior. Mas se, por exemplo, seu dinheiro está num banco e esse banco quebra, você não perde seu dinheiro. A lei garante porque esse dinheiro não é do banco, é você que é um cotista do fundo. O banco, no Brasil, ele não pode pegar o dinheiro de um fundo e emprestar para alguém. Ele só pode fazer isso do dinheiro do banco. Ou num fundo que empresta, mas aí você está tomando conhecimento. Você fala, olha, esse fundo é um fundo de renda fixa que a gente chama de crédito privado. Ele empresta para empresas, ele não empresta para o governo. Minas Gerais deu calote. Não foi Itamar Franco? Foi o único calote da República do Brasil. Não federal, isso. Então tem risco. Quando você imaginar o Estado ia falar, não pago. Interessante estar aqui hoje e lembrar disso. Aqui, agora uma pergunta, porque você está falando de educação financeira e o seu filho seguiu os seus passos, né? E vai te tombar. Então, tomara, você descobriu sobre meu filho, também não Descobri. E eu queria que você contasse a história dele, porque é fantástico. E assim, impressiona, porque a gente no 40 mais não tem a cabecinha dele, as ideias. É um garoto especial. Me conta. Convida ele pode vir. Agora que eu tô íntima de Fux, vem a família inteira. Não, realmente foi o seguinte, gente. Meu filho acabou com 11 anos sendo capa de Jornal Valor, dando entrevista, porque eu me dei um presente. A gente foi esquiar e eu resolvi viajar com ele a Londres, com ele assistir um jogo de futebol. Coisa de pai pobre maluco, tá? Aí, porque custa muito caro aquele futebol. E aí, a gente estava em Londres e ele tinha 11 anos, era um presente meu, só queria fazer o que ele quisesse. E aí ele pediu para ele jogar videogame, ele foi pegando aqueles ursinhos, que é o videogame que ele mais gosta. E aí a gente ainda ia viajar, um garoto muito generoso, falei, filho, esses ursinhos não vão acompanhar a gente na nossa viagem, né? Ele falou, não, papai, mas eu também não vi nenhuma criança pobre, alguma coisa, o que eu faço? Aí ele é bilíngue, falei, vai ali no gerente, e fala assim, olha, se eu te devolver esses 5, você me dá mais 7 fichas? Aí eu falei, pede 10, mas aceita qualquer número de ficha. E se eu ganhar mais ursinho, eu te devolvo. Pô, parece um deal ótimo, né? Com certeza. O cara não precisa comprar mais 5 ursinhos que meu filho ia levar e não vai perder e ganhar nada e vai deixar a criança feliz. O cara disse não. Aí eu falei, então vamos embora. E a gente carregando aqueles ursinhos fedidos, aquela coisa. Eu falei, aí Londres tem muito daquelas lojas de souvenir, né? Aquela coisa troca pro chaveiro. Eu falei, filho, por que você não vai lá e começa a tentar trocar? E negociar? E aí Desirê, ele gostou. Cresceu uma arrogância, uma experiência que ele começou a trocar por tanta coisa que daqui a pouco ele já queria entrar na Nike pra trocar por um tênis de graça. Olha a cabeça do garoto. E realmente foi trocando, conseguia a capa da Supreme, fazia as coisas e foi. Às vezes eu falava pro cara, eu vou te dar um dinheiro e o cara virou um monstro. Com 11 anos. Aí naquele momento, aí voltamos, escola começa, era um garoto muito dedicado, escola começa, aí tudo bem. Veio a pandemia. Aí começa a pandemia, escola fechada, aquelas coisas, pá. Ele um dia me mostra que ele fez 2 YouTubes sobre como ganhar dinheiro, o que é o mercado financeiro.
Não tinha inteligência artificial, não tinha nada. Ele pesquisou, fez uns desenhos, umas coisas. Isso com quantos anos? Isso com 11. De encher, Ainda 11? A gente fez isso em janeiro de 2020. Eu estava com ele em Londres. A gente já voltou de máscara. Pousamos aqui em fevereiro. Veio o negócio em março, em abril. Ele começou a fazer isso. Aí eu falei, cara, que legal. Ele, papai, me ajuda. Naquela época ainda era 11 anos, era mais próximo, né? Hoje está com 16. E aí eu falei, eu vomitando, porque o mundo podia acabar, achando que meus pais podiam morrer. Falei, eu não vou pagar tua escola, cara. Acabou. Não nada, tá sendo mal, entendeu? Assim, aquela 3 semanas, assim, né? Assim. E aí, eu não gosto nem de lembrar. Aí eu falei, ele falou, então vamos fazer uma live. Tava naquele auge das coisas. Eu falei, não, vamos gravar, vamos fazer, porque quem ia assistir era minha mãe, né, meu pai, minha avó, não, minha sogra, né? Aí gravamos. Foi ótimo, eu e ele. Ele também não faz Fora edição. o formato, ele te perguntava e você respondia sobre o mercado? Eu falei, Beni, faz as perguntas, tipo isso daqui, vou ficar à vontade. Aí ele adorou. Pai, quero fazer outro. Aí realmente foi interessante, porque eu, por exemplo, pedi para o Pércio Arida, para o dono da CVC, para o presidente da Gol, para pessoas importantes, para o Armínio Fraga, para o Schenkman, um favor, e também para alguns clientes importantes, um favor de pai. Eu virei e falei assim, olha, posso te pedir um favor de pai nesse momento de pandemia? Meu filho vai te ligar e você deixa ele na situação mais quente, esquenta a chapa, mais difícil para ele quer te entrevistar? Ele fazia tudo sozinho. E ele fez perguntas ótimas. Fala assim, voltando ao tema... Ele entrevistou esses poderosos todos? Todos. Nossa. Sinal que você tem prestígio, hein, Fux? Não, era ele. Já tinha gente ligando, pedindo. E aí foi muito legal, porque eram perguntas de uma criança assim, poxa, Pércio, por que a gente não imprime muito dinheiro e acaba com a pobreza? Que vai gerar inflação. Olha só, maldita, por que os caras não assistiram? Cenário, manda pra lá, porra. E aí... Cadê o Beni, gente? Não, era quem tinha que ter assistido. E aí, gente, eu acho que assim, para terminar, porque eu também não acho que ele teve uma experiência ótima, surgiu na oportunidade, mas naquele momento, ainda com 11 ou 12, o futebol voltou, a escola voltou, e ele, de uma forma muito legal, falou, eu não quero mais. Mas o espírito empreendedor dele é tão louco que ele fez uma palestra no final do ano passado, a partir do Bradesco, para 3.000 mulheres falando sobre empreendedorismo, e contou histórias geniais, assim, que ele, quando a gente viajou, ele trouxe muita bala. Aí eu e a mulher, o cara vai comer chiclete, mas ele não come chiclete. Ele vendeu e ganhou tanto dinheiro. E aplica, faz ele tudo. Aplica? E aí ele teve a ideia de fazer meia de futebol. Ficou amigo de uma costureira em Ipanema. Fez meia, foi vender meia. E vendeu meia? Vendeu, ganhou R$2.000 vendendo meia. E hoje, como é que ele tá? Tá ótimo, tá fazendo as coisas, tá feliz pra caramba, fez o bar mitzvah, ganhou mais dinheiro, foi aceito para um curso agora na UCLA, que é uma universidade, tá com 16. E tá num caminho maravilhoso, assim como a irmã dele e graças à mãe, não é graças a mim. A irmã? A irmã tá não, a irmã é tão maravilhosa, mas tudo que tem isso é graças à minha cara metade, minha mulher, não sou eu, entendeu? Ela que é inteligente. E ela tá onde, sua filha? Ela tá estudando em Madrid. Ela tá numa universidade lá muito legal, chamada IE, também fazendo um pouco de business. Mas aí também eu acho que tem um dado interessante aqui. Eu acho que eu tiro meu chapéu. Tamara também, um dia chega em casa e fala, eu quero fazer um intercâmbio. 6 meses. Algo que nenhum amigo fez, nem ninguém fez. E graças ao mérito dela, ela achou um intercâmbio em Madrid, na escola americana, que aceitava 12 estrangeiros e que dormia na casa de professor. Pô, olha o nosso alívio. Nossa. Na hora a gente falou, vai. Ainda tinha um negócio de máscara, eu acho, foi. Voltou. Hoje a gente não sabe o que a gente quer ser, imagina essa geração, né? Que só vê, assim, o cara só vê sucesso em quem não cede lugar para outro no avião.
É revoltante. Não, Nossa, assim, né? é Os méritos surreal. surreal, É né? surreal. É A surreal. quantidade, assim, as coisas que A pessoa não sabe nem falar. Não, o acaso, não, eu não, nem a vi, mas o acaso, não sei como também. o reconhecimento vem ao acaso e às vezes, assim, toda aquele. Mudou. Mudou muito. Então, assim, o que sorte era encontrar oportunidade de uma pessoa preparada, hoje a sorte é o acaso, é a sorte, né? Então, Isso é muito doido. Aí ela voltou e falou assim, pô, mas eu sei uma coisa, eu quero viver sem violência. Porque isso também é uma melhora na qualidade de vida de um aposentado. Porque realmente hoje você não poder se locomover, não sei como é em Juiz de Fora, não sei como é que é na cidade de vocês, mas é óbvio que a violência no Brasil está muito enraizada e ela acontece. Lugares mais, lugares menos. Então, assim, é um dos motivos que eu falo para alguns clientes morar. Hoje, às vezes é mais barato você se aposentar um país que, se você quiser, se você não tiver dinheiro, você pode aplicar para um visto para morar no Alasca, que você ganha $2.000 para popular aquilo lá. Dá pra gente mandar umas pessoas a revelia, não? Eu acho que esse Um avião cheio e aquilo lá, né? mandar vai. Partindo de Brasília, é um bom ponto de É porque eu partida. tô aqui viajando, né? Porque Que você falou bom. das experiências do seu filho como empreendedor, né? Falou desse mundo todo que tá muito louco. E antes você tinha dado uma notícia que eu achei que era muito positiva, né? Que as grandes empresas hoje que estão no mundo foram fundadas por pessoas com mais de 50 anos. Hoje, quem tem mais de 50, será que ainda consegue começar um grande negócio? Sim, eu acho que assim, o mundo é tão grande, são tantas oportunidades que sempre vai acontecer, tanto para um quanto para outro. Então, assim, mantenha a crença que vai acontecer com você, porque se você não tiver essa fé, que é aí que não acontece. Tem essa disposição, até porque eu acho que para qualquer um com 40, 50, 60, considerando que mudou essa coisa de estudar, trabalhar e aposentar, é muito cedo, né? Para você ficar jogando xadrez ou dama numa praça. Então, eu acho que você tem que fazer. Pode até não trazer o benefício econômico necessário ou almejado, mas eu garanto que é melhor do que você cabeça vazia a casa do demônio. Mas você que é, né, o nosso expert aqui em Previdência, você diria para uma pessoa com mais de 50 anos que ela tem uma reserva financeira, que ela pode investir, vai e arrisca? Ou vai e coloca isso num fundo, na previdência privada e Não uma outra posso coisa? responder, eu acho que depende da oportunidade, mas assim, eu acho que tentando ser mais simplório, eu acho que assim, você pode diversificar, você não precisa fazer all-in, você pode chamar um sócio, você tem que ser racional, você pode tentar tomar decisões, você pode passar seu patrimônio para outras pessoas, né, para seus filhos, alguma coisa, e tentar fazer isso com um risco de dívida, pegar uma dívida. Porque eu posso acreditar na sua ideia e querer ser sócio capitalista. Eu tô adorando essas suas dicas de como ser mais racional. Dá mais algumas estratégias Você pra gente aí. pode fazer terapia. Aí você foi geral. Você pode fazer meditação também, ajuda. Você pode perder dinheiro. Perder dinheiro ajuda muito a você ser racional. É. Às vezes arriscar Pensar. um pouco também. Não, a dor, né, amadurece, né? Então, assim, talvez vocês que falaram do meu filho sem minha permissão e coisas, eu acho que assim, eu adoraria que ele também tivesse desgosto agora, porque eu acho que isso faz parte da criação para você conseguir ver os dois lados da moeda, né? E essa geração, e a gente também, essa coisa muito brasileiro tem duas coisas que eu acho que tornam eles um mamífero peculiar. E olha que eu sou. Meu Deus, fala. Eu acho que o brasileiro não consegue ter aquilo de assim, cut your loss. Isso não deu certo, eu vou parar. A gente continua, não sei por algum motivo, insistindo no erro. Se não é porque a gente é muito emocional, Você
Eu não sei por quê, pode ser. Eu acho que às vezes a gente é burro mesmo, entendeu? Às vezes Sinceridade é uma maravilha. você se apega àquele negócio, lança tudo e aquilo vai morrer. É uma doideira, cara. Eu que trabalho com mercado financeiro, tem cara que compra a Petrobras assim, aí ela cai 10%, ele vai fazer preço médio, aí ele cai mais 10%, aí você vai fazer preço médio. Uma hora você já botou teu dinheiro lá para tentar ir reduzindo o preço médio, achando que vai subir. Algum motivo tem que aquela ação não pode subir, mas ela tá O naquele que ele tá preço. falando? Tu toma uma lambada e não aprende. Não, e aí põe, acha que você toma. E aí eu acho que fica difícil mesmo, né? Eu acho que essa emoção é uma outra coisa que O que mais te fascina nesse mundo de estratégia, de investimento, de sucessão patrimonial? Ah, Ó, assim, sucessão. não, eu acho que é o impacto nos clientes. Isso é legal, né? Eu já resolvi o meu, acho que assim, é uma coisa gratificante mesmo, assim. Hoje você tá com seu burro na sombra. Não, que me dera. Eu não precisava estar aqui. Milionário, Daniel. Quem Ele tá não? com medo do nosso. Não, Diogo, ele tá com medo do nosso olho gordo. Eu tô te sacando. Cara, se eu fosse tudo isso que vocês falaram que eu sou, e tivesse o dinheiro que vocês acham que eu tenho, eu era muito mais foda do que você falou que eu era, entendeu? Não tem mesmo. Eu tô comendo goiabada. Se você acha que eu tô arrotando caviar, você tá equivocado. Não, ele é simples. Se ele tá comendo goiabada e a gente... Pedra. Rapadura, né? Estamos na Pedra. rapadura. E uma atrás da outra ali. Mas pensar racionalmente é bom, porque você também não gasta. Eu e minha mulher estamos fazendo um esforço muito grande para poder manter a Tamara em Madrid. Porque entenda, subiu 15% o custo, porque o euro subiu Não tá 15%. fácil para ninguém, não. Então, assim, a gente sabe que quando o Beni for alguma coisa, a gente já está abrindo mão de muita coisa minha e da Laura. A gente vai viajar menos. A gente não vai trocar de carro. E não é porque eu acho racional, é porque não dá para ter tudo. Você acha que o perfil do brasileiro também é não saber isso, né? Ele não sabe dosar. Trocar de carro é imprescindível. Viajar, não vou deixar de viajar e acaba se endividando porque não tem um overview ali da situação mais clara e transparente. Eu acho que ele é assim, mas eu também acho que, por exemplo, só o Brasil você faz uma compra numa roupa e você pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. Sabia que isso é uma ação populista? Para fomentar o consumo. Você imagina a revolta social que ia ser se hoje você tivesse que pagar à vista tudo e você não pudesse mais parcelar. Aí você quer comprar uma televisão, você não tem dinheiro agora e você não consegue. Como é que são nos outros lugares do mundo? Só o Brasil e a Argentina tem isso. Que é você fazer no cartão de crédito o antigo crediário. Você vai e fala nessas empresas que emprestam dinheiro, que não é o cartão de crédito, não é a Marisa, porque senão ela vira uma empresa financeira, ela usa aquele produto para pagar dinheiro, cobrar juros de 300%. Aí vende mais barato, você compra, ela sabe que você vai gastar todo mês um salário. Quando você perder o emprego, você vai ter 12 parcelas de 12 meses de trabalho para pagar e não paga. E aí os juros vai ser igual para todo mundo. Então como é que é nos Estados Unidos? Por lei. Você quer comprar um carro ou uma roupa, você não tem dinheiro, você pega o seu imposto de renda, pega suas informações, vai lá na GE Capital, vai lá na Geico, vai aonde você precisar ir. Fala, olha, essa aqui é a minha situação, essa é a minha garantia. Quanto você me dá para eu comprar aquilo e quanto você me cobra de juros? Aí ele vai em 3 lugares, vê qual é a melhor opção e compra. Porque nessa situação aqui, porteiro da minha casa, do meu lá do edifício, eu sou o síndico, ele me pediu uma antecipação de R$2.000 para pagar o cartão de crédito, porque ele tinha feito a festa de 5 anos do filho. Eu entendo que todo mundo quer fazer uma festa. Agora, se fosse qualquer outro síndico, não teria antecipado, eu teria antecipado com juros. E aí, os juros desse cara é 300% ao ano. Ele virou um escravo do cartão de crédito. Que às vezes a gente tem que salvar um funcionário, alguma coisa que acontece na nossa vida. Ou até um irmão, alguma coisa. Aí você olha e fala assim, cara, ele pegou R$10.000. Ele está pagando 500 ou R$1.000 ao mês de mensalidade. E a dívida está em 12. Não estou entendendo. E é isso, porque é 300, vai virar 30. Então aquele 1.000 que ele paga é independente.
Então eu acho que o brasileiro é assim por causa desses incentivos maléficos. Mas eu trouxe para minha vida aqui, que você falou de ser racional, que eu acho que tem que ter um distanciamento também, sabe? A gente olhar para nossa vida financeira, meio de fora, e falar, isso que eu estou fazendo, né? Realmente é racional? É a melhor alternativa? Será que eu não conseguiria ganhar mais na frente se eu reduzisse aqui agora, né? Ter uma visão de longo prazo também. Que bom, acho que isso vai, assim, acho que é importante. Mas eu acho mais, porque por mais que a gente tente, a gente já está com o consumo muito incrustado, é muito difícil você lidar com isso. Então, eu acho que uma assessoria, é caro uma assessoria para você mudar a minha vida? Todos Aquelas os que querem fazer uma tipos. consulta. Você quer contar o valor Ao da sua vivo? hora? Não. Não? Ô, Desirê, olha que interessante, né? A gente que é na geração 30 a mais, né? Adorei essa palavra, eu me senti. A gente que está nessa geração. A gente nasceu com a estação de roupa, né? É outono, primavera, verão. 4 estações. Sabe quantas coleções? 4 coleções de roupa, né? Primavera, verão, outono, Inverno. inverno. Sabe quantas coleções a Zara lança hoje? Quase 400. São mais coleções que o dia. A Zara, por exemplo, tem uma estratégia comercial. Tem pessoas que vão à Zara todo dia. Inclusive aconteceu com a gente agora na Espanha, quando a minha filha foi embora. Ela põe alguma peça na loja a um preço. Ela tira às vezes no dia seguinte, porque o consumidor vai lá e fala: olha, eu decidi comprar aquela almofada. Não tem mais, porque aí ela perdeu a venda da almofada, mas ela fez com que você aprendesse que na Zara você tem que comprar quando vê. Elisa. Então é muito doido. Eu acho que assim, tomara que as pessoas passem a ser mais minimalistas. Eu sei que é um desafio, eu sei que eu tenho uma quantidade de camisa social que nesse novo mundo eu não vou nunca mais usar. Sapatos, essas coisas também não vou mais comprar. E aí é muito difícil mesmo, entendeu? Eu vejo que eu desde 2008 eu faço um trabalho voluntário para aqueles jovens aprendizes. E aí eu brinco assim, tudo começou por causa de uma cliente da Gávea, e eu fui muito incentivado pelo Armínio para fazer esse trabalho, que ela, por mais que ela fosse uma herdeira muito grande, ela ia morrer pobre do jeito que ela gastava, me pedindo para conversar com ela. E ela cuidava dos jovens aprendizes na empresa. Ela gostou e me pediu para ir lá. Aí eu conheci um jovem aprendiz que estava todo endividado por causa da maldita da paçoquinha. Paçoquinha? Ele comia tanta paçoquinha na cantina Meu Deus. e gastava em outras coisas que estava devendo na paçoquinha. Aí eu começo minhas apresentações com paçoquinha. Eu levo uma caixa de paçoquinha. E aí eu quero isso tudo para te contar que por que você vê o americano carregando água? E quanto é que custa uma água aqui no sinal? Quanto é que você acha que custa? 2, 3 reais? Acho que R$3. E quanto custa um café? 7. Então imagina que você Vou no gasta... aeroporto, 30. Imagina que uma pessoa gaste 10 reais para tomar um café e uma água por dia. Dá 50. Então dá 200 ao mês. Quanto é um salário de um jovem aprendiz? 1.700? 2.000? Você acha racional você gastar 10% da sua grana com uma garrafa d'água e um café? A gente não faz essa conta, cara. Então, são Conta essas reversa. contas que são interessantes, entendeu? Voltamos para a estaca inicial, é a educação financeira. Que é vai... E aí, aquela história de você economizar um percentual quando você começa, para a geração que a gente está falando aqui do tema, que já passou pelo presente, vai entrar no futuro com uma outra situação, às vezes você precisa economizar 40 para dar tempo. Mas vamos voltar então para essa nova geração. Qual que é o conselho que você daria? Assim, Para a geração dos meus filhos, para a nova? A nova. Em poucas palavras. Vocês falaram... Muda de país. Assim viu o Diogo, né? Ô, Diogo, isso é spoiler, cara. Ou reza pra acabar tudo logo, entendeu?
Vou deixar. Vamos ver se não... Exit. A Desirê tá perguntando da nova geração que tá preocupada com os filhos dela. É. Já quero saber dos 40 a mais, o que eu vou fazer, senhor? Não tem mais jeito. É por isso que estão fazendo aquela novela Vale Tudo, né? Pro cara sair com uma banana pro Brasil, né? É. Lembra que a primeira Lembro, versão foi acabou? o Reginaldo Faria. Yeah. Reginaldo Faria, eu lembro direitinho. É, Eu lembro marcante. da cena, cara. Eu quero ver se a Globo vai ter coragem de botar a banana. Só se for trocar, porque tá muito cara. Bem falado. Não, eu acho que... Eu não sei te dizer pra nova geração. Eu acho que ninguém sabe. Ainda não. Que vai ser. Eu acho que realmente a gente já passou por grandes revoluções, grandes mudanças, aparecem novos empregos, desaparecem outros, aparecem coisas. Mas hoje eu acho que tá mais difícil, assim. Eu acho que assim, o domínio da necessidade do conhecimento de matemática e de programação é muito forte. Então eu acho que o pessoal de artes cênicas e essas coisas... Você quer ver uma coisa? Já tem um algoritmo, que é um programa, um software, que ele capta tendências para criar uma música que vai ser sucesso Olha, de hip hop, aquelas músicas eletrônicas. Então A gente- tira o poder de criação original de um DJ. Muito louco, né? é muito. Fux, Eu adorei. eu finalizo aqui com muita caraminhola e com uma vontade enorme de te contratar para ficar bem na vida. Quem me dera. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se daqui a alguns anos eu convencer o meu marido a gente vender tudo e eu for parar numa aldeia de pescadores por aí, a culpa é sua. Custo de vida mais barato. Todo mundo conhece a história do pescador. Você não conhece a história Não, do pescador? não A história do pescador foi que chegou um Daniel lá e falou assim: pescador, todo dia que você sai para pescar, você pega peixe. Mas você só traz 2. Por quê? Porque é o que eu quero jantar. Pô, mas pescador, por que você não pega 4? Mas por quê? Porque aí você vende 2. Mas por quê? Porque aí você vai começar a juntar dinheiro, pescador. Mas e aí? Aí você pega 4, você vai juntar mais dinheiro. Aí você vai comprar um barco e vai ter uma fábrica de venda de peixe de coisa. Mas e daí? Aí você vai poder se aposentar. Mas tudo que eu quero é pegar 2 peixes por dia. Então a gente também se obriga a algumas coisas que, se você for legal, né? Assim, o que você quer é uma ilha de pescador. Vai logo, porra! Vai nada. Vai nada. Vai ajoelhar aqui. Tá louco? Não mexe o pé na minha janta, não. Ô, Fux, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações. E, gente, manda direct com esse papo, porque eu vou te falar. Fux, conta pra gente, quem ficou muito interessado, né? Quiser sua assessoria, onde é que te acha? Fala com a Desirê. Aí, comigo, gente. Adorei essa parte. Adorei também. Ou outro. Vou meiar com você, Diogo. Mas se tiver isso, eu vou contar pro cliente, porque comigo é tudo transparente. Tá? Olha, ainda gente. me tombou. Não, eu acho que é honesto. Não, claro. Uma gratidão enorme de ser. É recíproco, eu Compartilhar adorei. com a gente o seu conhecimento, a sua história. Meu santo cruzou com você, né, Desirê? Olha, Desde o cruzou. início. O nosso santo bateu. Queria agradecer também ao Dr. Fernando Saad, Com que foi certeza. quem proporcionou a sua vinda aqui. Conseguimos te Nos laçar. apresentou. É verdade. E foi muito muito Eu bom adorei. mesmo. E a audiência vai amar. E eu quero pedir para você que assistiu até aqui, né, que, por favor, né, siga o nosso canal, dê seu like e mande esse vídeo para muitas outras pessoas aprenderem a ser mais racionais, né, e terem mais inteligência financeira. Legal. Valeu, gente. Valeu, gente. Um abraço.